Estamos na semana da Páscoa. Mas o que é a verdadeira Páscoa? Será que a Páscoa tem alguma coisa a ver com coelhos que põem ovos? Hoje vamos descobrir não só qual a origem da verdadeira Páscoa, como o seu verdadeiro significado. Fique comigo até ao fim nesta viagem por milhares de anos de história. Tal como o Natal, o verdadeiro sentido da Páscoa foi denegrido e deturpado, tanto pela indústria alimentar como pela máquina do marketing e da publicidade. Páscoa não tem nada a ver com amêndoas ou com chocolates. É ridículo pensar-se que coelhos põem ovos. Mas por que é que toda a gente aceita esta tradição como certa? Na antiguidade, o ovo era visto como um símbolo de fertilidade em diferentes culturas. E muitos decoravam ovos que usavam como presentes. No século XVIII, confeiteiros franceses decidiram fabricar ovos de chocolate e decorá-los no seu interior com bombons. A ideia foi um sucesso e, a partir daí, a moda dos ovos de chocolate pegou. Também durante a época em que a Páscoa é celebrada, aproximadamente ali, junto ao equinócio da primavera, o coelho era um dos primeiros animais a serem vistos quando findava o inverno. Para muitas culturas, isto fez com que o animal fosse visto como um símbolo de renovação, de ressuscitação. Mas não foi nenhum coelho da Páscoa que ressuscitou por si e por mim. Reduzir a Páscoa a ovos de chocolate e a coelhos é um insulto para a verdadeira razão da Páscoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A primeira Páscoa aconteceu há cerca de 3.500 anos atrás, quando Deus instrui Moisés a comemorar antecipadamente a saída dos hebreus da escravidão do Egito, onde tinham sido subjugados por 400 anos. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: "Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, sem defeito, macho de um ano. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas onde o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor." No original hebraico, a palavra Páscoa significa passagem ou passar por cima. Remete ao sentido do anjo da morte que, nesta noite da primeira Páscoa, passou por cima das casas dos hebreus que estavam ungidas nas ombreiras das portas com o sangue daquele cordeiro sacrificial que os hebreus iriam comer naquela noite. Nenhum dos ossos daquele cordeiro podia ser quebrado e eles tinham de comer, calçados, vestidos, prontos para sair, e era confeccionado com ervas amargas e acompanhado com pão sem fermento. Na Bíblia, o fermento é símbolo do pecado e as ervas amargas remetiam aqui para o sacrifício de Jesus na cruz, milhares de anos mais tarde. Este cordeiro simbolizava Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus. Naquela noite aconteceu a última das 10 pragas do Egito e todos os primogênitos morreram conforme Deus tinha dito. Foi esta última praga que vergou Faraó e o obrigou a finalmente libertar os escravos israelitas que serviam os egípcios há 400 anos. As ervas amargas apontavam para o sofrimento atroz do Messias. E é com este contexto como base que vamos então entender hoje o verdadeiro significado da Páscoa. Encontramos Jesus com os seus discípulos reunidos para aquela que viria a ser a última ceia, no fim do seu ministério, ao fim de 3 anos e meio. A última ceia, antes da Páscoa judaica, é o cenário para um tremendo gesto de amor. Sabendo que iria ser traído por Judas e negado por Pedro, mesmo assim, Jesus amou os seus discípulos até ao fim. E fê-lo não só lavando-lhes os pés, humilhando-se como se fosse um servo, abandonando a sua condição de mestre e ajoelhando-se para lavar os pés poeirentos de cada discípulo, mas preparando-os para o seu sacrifício, que ele sabia que iria chegar umas horas mais tarde. Ele prometeu-lhes que não os deixaria sós, porque enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo está até hoje na Terra, enquanto a Igreja aqui estiver, com todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim.
A simbologia da verdadeira Páscoa tem tudo a ver com a nossa libertação do pecado. Tal como Moisés libertou os hebreus da escravidão do Egito, o Egito é símbolo do mundo e do pecado e do sistema mundial que está imerso em injustiça, em ódios, em guerras, em tudo o que há de mal. Dessa mesma forma, Jesus veio à Terra para nos libertar deste sistema e para nos levar uma nova vida, uma vida imersa na sua paz e no seu amor. A simbologia da verdadeira Páscoa tem tudo a ver com a libertação do pecado, com a passagem da morte para a vida e com a esperança da ressurreição vindoura. Jesus foi e será sempre o verdadeiro Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro que os hebreus celebravam desde o êxodo do Egito, porque a Páscoa apontava para a redenção através do sangue de um ser justo. Nenhum ser humano jamais poderia ter cumprido este sacrifício, porque todos nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão. Você pode pensar, mas eu sou uma boa pessoa, eu nunca roubei, nunca matei, mas talvez já tenha mentido, talvez já tenha enganado, talvez já se tenha irritado, ou feito tantas outras coisas que aos seus olhos e aos meus olhos podem não parecer muito pecaminosas, mas aos olhos de um Deus que é santo e justo e irrepreensível, são pecados que nos separam dele. Só um ser que fosse divino podia levar sobre si todos os pecados de todos os homens, mulheres, crianças e idosos de todas as épocas da história que já nasceram, que estão vivos hoje e que ainda virão a nascer. Só Jesus, Deus homem, poderia levar sobre si todos os nossos pecados e expiá-los para sempre. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. A Páscoa tem tudo a ver com o cumprimento das profecias bíblicas. Estes símbolos que hoje nós tomamos na altura da Páscoa, o símbolo do pão, simbolizando o corpo de Jesus que foi entregue pelo nosso sacrifício, e o símbolo do vinho, simbolizando o seu sangue derramado na cruz. São lembranças que nos trazem à memória daquilo que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa tem tudo a ver com as profecias bíblicas cumpridas na íntegra na pessoa de Jesus Cristo. As profecias messiânicas do Antigo Testamento e que se cumpriram no nascimento, na vida, no ministério e na morte de Cristo. Todas elas foram cumpridas naquele Gólgota, naquele Calvário, quando Ele deu a sua vida por nós, de forma graciosa, como prova do maior amor e tremendo amor do mundo. E vamos ver algumas dessas profecias, como Zacarias, Isaías e até em Salmos. A paixão de Cristo cumpriu estas profecias, tanto na dor emocional como na dor física. Na dor emocional, Jesus foi traído pelos seus. Ele foi abandonado por todos os discípulos, não só os 12 que viviam com ele de forma mais assídua e que estiveram com ele durante aqueles 3 anos e meio de ministério, mas também os 70 e todos os outros que de alguma forma se afastaram quando viram Jesus ser preso pelos soldados de Herodes. Não só ele foi abandonado, como ele foi traído por um dos seus mais íntimos discípulos, Judas Iscariotes, que o traiu por 30 moedas de prata. Todos os seus discípulos fugiram e o abandonaram. Então coloque-se no lugar de Jesus. Ao ver todos aqueles em que ele tinha derramado e investido todo o seu tempo, toda a sua vida, todo o seu esforço, o largarem e o abandonarem. Nem no jardim do Getsemane, quando ele pediu para que eles estivessem a orar e a interceder por ele, por aquela hora difícil que se aproximava, em que Jesus, de tal forma angustiado, até suou gotas de sangue, tal era a angústia que ele estava a sentir. E naquela angústia ele pedia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, eu não quero passar por este sofrimento. Mesmo aí, os discípulos não foram capazes de orar com ele e adormeceram. Desamparado, Jesus foi arrastado para o Sinédrio, que era o tribunal judaico da altura, e foi falsamente acusado de rebelião contra Roma e de blasfémia contra Deus. Porque nem Herodes, o tetrarca, nem o Sinédrio judaico tinham autoridade para condenar alguém à morte numa Judeia que estava ocupada por Roma,
Eles, por fim, levaram-no a Pilatos, o governador romano da província da Judeia, que acabou por condená-lo à morte. Jesus também sofreu humilhação. E lemos uma das profecias de Salmos 22. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. A mesma população que uns dias antes tinha aclamado Jesus como rei, agora gritava: crucificam, crucificam. E preferiram soltar Barrabás, um assassino, que promoveram uma rebelião contra Roma. No seu momento mais agonizante, Jesus ainda ouviu a zombaria. Salvou os outros e agora não se pode salvar? Salva-te a ti mesmo. Jesus também sofreu vexame como dor emocional. Ele foi não só torturado fisicamente, mas ele foi torturado psicologicamente, tanto pelos soldados de Herodes como pelos soldados de Pilatos. Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Até a sua túnica foi objeto de um jogo de sorte. Ao contrário do que a arte sacra normalmente costuma pintar e esculpir, as vítimas da crucificação normalmente eram pregadas completamente despidos, para aumentar a humilhação pública. Sabemos que isso aconteceu com Jesus, porque a sua mãe e as outras mulheres que faziam parte do seu ministério assistiram à crucificação de longe, como vemos em Lucas 23:49. E para além da dor emocional, Jesus suportou a dor física. Os 4 evangelhos relatam os detalhes agonizantes da morte por crucificação. A morte da cruz é considerada até hoje a morte mais excruciante, porque era uma morte lenta que começava com uma agonizante tortura. O castigo desta pena de morte começava com a flagelação, depois do condenado ser despido. E vamos ver aqui alguns dos elementos da tortura que Jesus suportou. A coroa de espinhos. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram no caniço e batiam na sua cabeça. A coroa de espinhos, colocada na cabeça de Jesus antes da crucificação, era uma representação cruel e irónica da sua realeza, apesar de ser descendente do rei Davi, o rei mais glorioso da história dos judeus. Jesus não era encarado como rei. A coroa de espinhos foi usada pelos soldados romanos para zombar e humilhar o prisioneiro que se afirmava ser o rei dos judeus. Esta coroa provavelmente era feita de uma planta chamada Ziziphus spina Christi, comumente encontrada ali na região da Judeia, que tinha espinhos extremamente afiados. E dizem os entendidos que bastava um espinho penetrar a pele e picar a pele para aquela zona duplicar de tamanho pelo inchaço da inflamação que aquele espinho causava. Ora, os espinhos que foram trançados em forma de coroa e enterrados na cabeça de Jesus pressionavam a sua cabeça, causando dor intensa e sangramento, porque quanto mais a sua cabeça inchava, mais os espinhos se enterravam e perfuravam o couro cabeludo e a pele. O flagelo. Encontramos o flagelo profetizado no Salmo 129:3. Passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Jesus foi cruelmente açoitado com um chicote chamado flagrum, que era feito de madeira com couro e várias pontas que no fim continham ou esferas de metal ou outras peças de metal ou ossos afiados. A vítima era atada a um poste e quando o chicote se cravava nas costas de Jesus, arrancava pedaços de carne e se cravava em feridas tão profundas que dilaceravam até os órgãos internos. Os soldados romanos eram peritos em torturar. Na verdade, eles eram assassinos profissionais. Eles usavam de força total ao golpear com aquele chicote flagrum, visando infligir dor intensa e humilhação ao prisioneiro. Tal como a profecia de Isaías 53, Jesus aguentou 39 chicotadas deste flagrum para nos redimir. E, curiosamente, a ciência da medicina descobriu que existem exatamente 39 raízes
de todas as doenças e enfermidades, seja de ordem física, seja de ordem mental, que afligem o ser humano. Então, cada uma daquelas chicotadas, cada uma daquelas 39 chicotadas que levavam o homem de estatura mediana a desmaiar, Jesus aguentou debaixo do poder do Espírito Santo, porque ele sabia que cada uma das chicotadas que ele estava a levar, ele estava a remir a nossa vida de todas as doenças e enfermidades. E Isaías conta: ele foi trespassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus passou também por desidratação. Jesus foi preso numa quinta-feira. Ele só veio a falecer na sexta-feira, à tarde. Durante todo esse tempo, ele não bebeu nada. Ele nem sequer aceitou o vinho com mirra que os soldados lhe ofereceram na cruz, que era uma espécie de mistura que fazia uma anestesia, e era costume dar aquela mistura aos condenados crucificados para os ajudar a suportar a dor. Salmos 22 profetiza: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me pega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. A recusa de Jesus em beber este vinho ou vinagre com fel pode ter vários significados simbológicos e teológicos. Alguns teólogos sugerem que Jesus recusou esta bebida que dava aquela anestesia, como uma forma de rejeitar o alívio temporário da dor, aceitando plenamente o sofrimento e o sacrifício da crucificação como parte do seu plano divino para a redenção da humanidade. Outra tortura que Jesus suportou foi carregar a cruz. A pena da morte por crucificação deveria ser aplicada fora dos limites de Jerusalém. Por isso, Jesus foi forçado a carregar o seu próprio instrumento da sua própria execução, desde a fortaleza de António até ao Gólgota, uma distância de cerca de 600 metros. A cruz, chamada a árvore maldita pelo historiador Séneca, era composta de duas traves sobrepostas. A transversal era chamada de patíbulo e era onde os prisioneiros eram atados e crucificados, e a vertical era chamada de stipes, onde os condenados eram encostados. A trave que os condenados transportavam pesava entre 30 e 50 quilos, e no seu total a cruz chegava a pesar 150 quilos. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E o último ato de tortura era a própria crucificação em si. A crucificação era extremamente horrível, era humilhante e era pública. A vítima era amarrada e pregada na cruz de madeira com pregos que chegavam a atingir os 13 centímetros. Normalmente as vítimas eram pregadas pelo osso do pulso para que assim os braços conseguissem sustentar o corpo que iria ficando cada vez mais fraco. Pendurada pelos pulsos, a vítima ficava ali na cruz, por vezes até vários dias, até chegar à morte por exaustão e asfixia. Para abreviar a morte, por vezes os executores partiam as pernas aos condenados, para que assim evitassem de eles tentarem suster o corpo e ganharem algum alívio. Mas no caso de Jesus, as suas pernas não foram partidas. Tal como o cordeiro da primeira Páscoa com Moisés não podia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Todas as profecias diziam que o Messias não teria nenhum osso quebrado. Preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. No momento em que os soldados romanos chegaram para quebrar as pernas dos crucificados para acelerar a sua morte, encontraram Jesus já falecido. E para confirmar que realmente ele estava morto, um soldado perfurou-lhe o seu lado, de onde saiu sangue e água, como está descrito em João 19:33. E este evento também está em harmonia com a profecia messiânica de Zacarias 12:10. Sobre os moradores de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem trespassaram. Estas profecias da crucificação foram dadas centenas de anos antes dos persas inventarem a crucificação, que ocorreu por cerca de 800 a.C. Mais uma prova de que a Bíblia é verdadeira. Jesus esteve crucificado desde as 9 da manhã de sexta-feira até às 15 da tarde, e ele sofreu intensamente naquela cruz, conforme os relatos dos 4 evangelhos, especialmente Mateus 27 e Marcos 15.
A posição do crucificado dificultava a respiração, levando à asfixia e à exaustão, além da perda de sangue e desidratação. Na verdade, as vítimas acabavam por morrer, asfixiadas no seu próprio sangue. A cruz é central para a nossa fé. Aquilo que era um símbolo de horror, Jesus transformou num símbolo de graça, de redenção e de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Que ele não ficou morto. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. E estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." A morte e a ressurreição de Cristo é o maior ato de amor de Deus por nós em toda a história. Mesmo na agonia da crucificação, Jesus orou: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem." Jesus, que era Deus, deixou a sua glória para se humilhar como homem e para morrer a morte mais horrenda que jamais existiu. Ele morreu porque ele entregou a sua vida voluntariamente. Ele próprio disse que, se quisesse, teria à sua disposição 12 legiões de anjos para o libertarem daquela morte. Sendo que uma legião de soldados romanos era normalmente cerca de 6.000 homens, Jesus tinha à sua disposição 72.000 anjos que arrasariam com a terra mediante um único comando seu. Mas ele não fez isso porque ele sabia que morrer e ressuscitar era a única forma de nos salvar do juízo eterno e da separação eterna de Deus. Que nesta Páscoa, você e eu possamos agradecer este presente de amor extremo, oferecendo as nossas vidas e os nossos destinos a este Deus tão gracioso que morreu e ressuscitou por nós. Eu encontro-vos na próxima semana. Sintam-se muito amados, porque Deus nos ama de forma extravagante.